Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News Fatos Relevantes, hoje tem pouca coisa e um comentário no final aí para vocês, trazendo aqui no Day News Fatos Relevantes, dia 20 de fevereiro, aqui no canal Dicionário do Investidor, já fomos 2 anos consecutivos, top 20 s- ca- canais de investimentos no Ibest. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e o canal dicionário do investidor não vai no direct oferecer produto ou serviço para ninguém. Proventos da semana, hoje quinta-feira tem o Cinéis 11 como data base e amanhã para fechar, na sexta-feira para fechar todos os fundos que anunciam proventos esse mês, Edgar 11, BTRA 11, GESIT 11 e BTSI 11, dia 21 de fevereiro, data base deles. Vamos aos fatos relevantes comunicados ao mercado. A BCP11, para quem não sabe, ele tem um problema, ele teve um auto de infração da Receita Federal para pagar um imposto que devidamente não foi pago, indevidamente não foi pago, né? Então deveria ter sido pago porque o fundo estava desenquadrado como fundo imobiliário. Depois disso, eles fizeram uma cisão no fundo para poder enquadrar o fundo como fundo imobiliário, mas a Receita está cobrando esse imposto de antes, que são cerca de 150 milhões. Lembrando que esse fundo tem um patrimônio líquido de 750 milhões, então só a multa é 150 milhões. Foi realizado em 18 de fevereiro o julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o auto de infração, realizado pela Receita Federal. Então, lá em 2020 foi esse auto de infração. Então, eles fizeram um recurso, e esse recurso foi julgado. O enquadramento do fundo como uma pessoa jurídica nos artigos tais e tais. O julgamento, por unanimidade dos votos dos conselheiros, acolheu o pedido de nulidade do acordão da Delegacia de Receita Federal do Brasil, DRJ, apresentado pelo fundo, entendendo que realmente houve inovação dos critérios jurídicos previstos no auto de infração quando do julgamento da DRJ. Com isso, o processo deve retornar à DRJ, primeira instância, à esfera administrativa, para realizar reanálise do caso. Não caiu o auto de infração. Caiu apenas a questão de analisar o auto de infração novamente, de acordo com as novas normas que existem. Então a BCP11 ainda está com essa multa, mas ainda está recorrendo para não pagar essa multa. Se eles conseguirem ganhar, assim como o outro fundo de shopping, que agora me fugiu o nome, conseguiu ganhar a nulidade da multa, vai ser muito bom, porque esse imóvel desse fundo é excelente. CJAU11, Fundo Imobiliário de Logística, vem a público por meio desse fato relevante, em cumprimento ao disposto no instrumento da normativa tal, conforme alterado, comunica aos cotistas ao mercado em cumprimento ao disposto na CVM 516, conforme alterada, o ativo do fundo foi impactado após reconhecer resultado de método de equivalência patrimonial da companhia investida, visto que se fez necessário após a mudança da classificação do ativo de renda para venda no exercício de 2024, resultando em dezembro de 2024 o impacto no valor de 14,26% inferior ao valor contábil, o que representa uma variação negativa de 14,28% no valor patrimonial líquido do fundo. Então, o que a gente tem aí, CJU 11, reavaliação 14%. Curioso isso aqui, tá? Apesar de a CJU é um fundo que desenvolve imóveis logísticos para vender. Então ele não é para renda, ele é para venda. Então o método de avaliação não é o método de caixa descontado, é o método de equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial é o seguinte: essa casa aqui vale quanto? Eu olho
quanto as casas mais ou menos do mesmo padrão que estão próximas foram vendidas e o metro quadrado delas, e com isso eu avalio o preço dessa casa aqui. Esse é o método de equivalência patrimonial. Normalmente os fundos usam o método de fluxo de caixa descontado, mas isso são para aqueles fundos que são classificados como renda junto à Ambima. Se classificar junto à Ambima imóveis para venda, aí tem que usar o MEP. Interessante. REC de 11 vem comunicar aos cotistas ao mercado geral que formalizou com a AGP Tecnologia e Informática, a sociedade inscrita no CNPJ tal, locatária de 50% do 16º andar do subcondomínio comercial Torre Norte, edifício Torre Norte do Bloco B do edifício Canops Corporate Alphaville, situado na Avenida Tambaré, Alphaville, Barueri, com área locável de 568 metros quadrados, a renovação de contrato de locação de imóvel não residencial, que terminaria em 19/2/2025 pelo prazo de 36 meses. Eu acho que foi no último dia mesmo, hein, a renovação. Com essa renovação, a taxa de vacância do portfólio permanece inalterada, 7,30%, sem resultar em impactos na distribuição de rendimentos. O pessoal já estava de olho, né? Então o ativo começou a subir ontem, já essa renovação aí já passa um pouquinho de tranquilidade. RBRP11 comunica aos cotistas ao mercado geral em fato relevante publicado em 4 de fevereiro que recebeu da Comissão de Valores Mobiliários locatária dos conjuntos 21, 22, 31, 32, 41, 42 do edifício Delta Plaza, situado na rua Cicinato, Braga, bairro Bela Vista, cidade de São Paulo, no âmbito do contrato de locação do imóvel celebrado entre o fundo e o locatário, um novo aviso solicitando prorrogação da locação a partir de 21 de junho, pelo prazo de 6 meses, sendo que, em hipótese de rescisão antecipada, o locatário deverá encaminhar um aviso prévio de encerramento no mínimo 120 dias, até a efetiva entrega do imóvel. O locatário é a CVM, tá? O locatário continuará obrigado a efetuar todos os pagamentos previstos no contrato. O fundo poderá, durante o período em que a locatária permanece no imóvel, trabalhar ativamente na comercialização dos imóveis para os novos ocupantes, visando mitigar o efeito da não prorrogação da locação. No atual cenário e na hipótese do imóvel após 21 de dezembro de 2025 não está alocado para novos ocupantes, a receita recorrente do fundo seria impactada em 1 centavo por cota. Então, RBRP, vacância só em dezembro, né? Após 28 de dezembro, seria só em janeiro que a CVM vai desocupar. Agora, pessoal, comentários, fatos relevantes acabaram, mas um comentário sobre que está rolando bastante barulho XPML11, né? O pessoal colocou isso aqui no seu relatório gerencial, que eles precisam de caixa para esse ano. Precisam de 49 milhões de caixa. Eles têm que pagar eles vão receber 9 milhões de vendas. Eles vão pagar 63 milhões de compra, 630 milhões de compras e 17 milhões de compras. E o caixa atual dele está em torno de 300 milhões, mas ele também coloca ali as disponibilidades. Justo isso, essas disponibilidades, elas não estão tão disponíveis assim, que são fundos imobiliários, são CRIs, se elas forem vendidas rapidamente seria com prejuízo. Então o pessoal ele precisaria de caixa até o encerramento do ano. Lembrando que é até o encerramento do ano, tá certo, pessoal? Aí eu trago algumas observações. Primeiro, o fundo, esse aqui é em dezembro, tá? Em dezembro, que é fechamento de semestre, o fundo guardou, olha, o resultado foi 62 milhões e ele entregou 50 milhões. Ele guardou 12 milhões. Em dezembro ele guardou 12 milhões. O fundo tem condições de guardar durante esse um ano um financeiro muito grande.
Isso aqui, ó, não teve nenhuma receita de lucro imobiliário em dezembro. E ele guardou 62 milhões. Então, ele guardou 12 milhões. Dá 11 milhões e 900 mil. Mas vamos dizer que ele guarde de janeiro a dezembro 11 milhões todo mês, daria mais do que os 5% até meio do ano. Daria mais do que os 5% que ele tem. Então, talvez XPML11, vamos dizer que ele tenha mantenha esse resultado, essa distribuição de 50 milhões, então ele está guardando 5%, seria 2 milhões e meio por mês. Ele guardaria 30 milhões até o final do ano, obedecendo a regra dos 5%. Se necessário for, faz uma Assembleia Geral Extraordinária e fica um mês sem pagar, e além desses 30 milhões, guarda aí mais 50 milhões, aí dá 80 milhões. Isso eu estou falando, o fundo resolveu o problema só do jeito que ele já toca. Só utilizando a receita que ele já tem. E não necessariamente precisa ficar um mês sem pagar. Cai de 92 para 85 centavos a distribuição durante o segundo semestre. E distribuindo menos de 95%. Pronto, ele pagaria aquilo ali sem problema nenhum. Isso é uma situação. Outra situação é fazer emissão de cota. Ah, Kiko, mas não tem como fazer emissão de cotas nessa época, com a cota toda descontada. Então me explica como é que eles fizeram. XPML anunciou no dia 29 de janeiro o encerramento da 12ª emissão de cotas. Foram subscritas 1.400.596 cotas no âmbito da oferta, considerando o direito de preferência com preço unitário de R$ 117, no mercado estava abaixo de 100. O montante total captado, R$ 164.065.815,44. Os caras vão fazer uma oferta pública e vai usar o peso da XP e captar dinheiro. É outra saída que eles têm. Então, não se desespere, não venda o seu XPML, sendo que se o fundo ficar 2 meses sem entregar resultado, ele paga toda a dívida dele, tranquilamente, paga a dívida que precisa para esse ano. Isso é se, gente, isso eu estou exagerando, 2 meses. E você, por causa de 2 meses, que é menos de R$ 2, você está vendendo o ativo com desconto enorme. Mas, todo caso, isso eu estou falando se, ele ainda pode fazer até securitização. Ele pode pegar um dinheiro emprestado. Tranquilamente ele pega um dinheiro emprestado, pronto, tem dinheiro no caixa. E paga. Que eu acho que é o mais provável que vai fazer. Pegar um dinheiro emprestado e troca uma dívida por outra dívida e vai pagar. Mas isso aí vai ser um vídeo extra que eu vou fazer aí para vocês, mas só dizendo assim, não se desespere, cuidado aí com os exagerados que tem aí. O fundo tem facilidade em captar isso. Nós estamos falando de um fundo de 7 bilhões de reais e o pessoal se desesperando por dívidas de 300 milhões. É muito pouco para se preocupar. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.